Boa tarde a todos, mais um Café com a NER. Hoje esse café eu acho que ele é muito especial, porque é um tema que normalmente acho que os publishers olham e falam, criança, adolescente, será que isso me interessa? Mas eu acho que interessa muito, né? A gente está falando dos filhos, está falando dos sobrinhos, a gente está falando de uma geração que está aí, enfim. E o Café com a NER hoje tem duas convidadas muito especiais. A Caroline Santin Dalry, que ela é pediatra, membro da Positive Discipline Association e parte do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento, lá de Porto Alegre. E a Sabrina Passo Cimente, minha grande amiga querida, né? 1313, 1313 data de aniversário, tá, gente? Só para deixar claro. Ela é jornalista, especialista em transformação digital e mestre em mídias sociais pelo IE. Eu fiz um currículo mais reduzido para que vocês possam falar um pouco de vocês também, né? E, enfim, a palavra é das duas, tá? Eu fico muito feliz de tê-las aqui. Eu sei que a gente pode começar esse movimento, porque a gente sabe que tudo que começa sempre é difícil, né? E eu acho que é importante a gente começar esse movimento e começar a esclarecer N coisas. Tudo dá para conviver paralelamente, mas eu acho que é importante a consciência de tudo isso, tá? Então, Sabrina, doutora Caroline, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Por favor, a palavra de vocês. Obrigada. Tá bem. Obrigada, Rê, pelo convite. De novo, é super legal estar aqui, né? A NER está no meu coração já de outros carnavais, bastante tempo. E, como a Regina falou, esse não é um tema para os publishers, para os pais, para as mães. Ele é um tema para todos os adultos, né? Todos os adultos responsáveis. Então, a gente pode estar aqui para sugerir possíveis pautas, mas a gente pode estar aqui para esclarecer coisas que vocês gostariam de saber na criação ou na criação compartilhada, né, das crianças que estão por perto, tá? A gente vai começar a apresentar, Rê, que a gente tem bastante coisa. A gente tem 1 hora, ou tem 2 horas, ou tem mais? Não, você tem quantas horas você quiser, mas aqui você tem 1 hora. Tá bem. Eu tinha até às 5h30 minha agenda reservada, então depois quem quiser... Depois a gente pode estar conversando. E sintam-se à vontade para interromper a hora que vocês quiserem, por favor, tá? Inclusive é importante para a gente. É a primeira vez que a gente vai fazer essa apresentação assim, nesse formato online e aberto, então a gente também está aqui aprendendo com vocês um pouquinho hoje, tá? Eu vou compartilhar minha tela e vocês digam se ela está funcionando, tá? Porque eu fiz o teste antes e é para estar funcionando. Sim, conseguem tá okay. ver? Uhum. Bom, a gente vai começar, a gente já vai se apresentar um pouquinho para vocês, mas o Conectados e Protegidos surgiu no começo desse ano, antes da nossa chuvarada aqui, né, Carol? Antes da enchente que nos tomou aqui, e foi super complicada. Essa é a Cora, muitos de vocês já viram ela em alguns outros lugares. Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina, eu sou jornalista como a maioria de vocês aí, eu tive a minha carreira toda no jornalismo, passei 5 anos no Facebook, também parceira de alguns de vocês aqui, e desde o ano passado estou na Blue Engine, que também faz os laboratórios com Google e que alguns de vocês também já participaram. O Conectado surgiu de uma conversa minha com a Carol é a pediatra da minha filha, foi ela que tirou a Cora, me entregou a Cora na sala de parto, tá? Para vocês entenderem o nível da relação, e discutindo com ela sobre a Cora e sobre a Maria, que é a filha dela, o que a gente vai fazer com as nossas meninas com esse mundo do jeito que está, acompanhando as notícias do jeito que está. E aí a gente não decidiu nada, a gente só conversou sobre esse assunto, e eu falei para a Carol, por que tu não faz alguma coisa sobre isso, né, Carol? Tu é médica, tua clínica tem espaço para isso? E ela disse, olha, quem tem que fazer é você, pelo histórico de ter trabalhado com as plataformas, enfim. E aí, disso, de um cafezinho que era para ser, ou de um vinho, né, que era para ser na sala de casa, ele virou esse projeto, que a gente já fez de algumas palestras em empresas aqui em Porto Alegre e Santa Catarina. A gente está ganhando um espaço legal, assim, de mídia, por conta desses acontecimentos, e porque o assunto está em alta, né, a gente tem uma lei aí transitando neste momento, tá? E esta aqui é a Carol, vai se apresentar também para vocês. Gente, muito obrigada pelo convite, primeiro, né? Eu sou Carol, tá? Pediatra, e trabalho no consultório com todo o processo de desenvolvimento da criança, que a gente chama de puericultura, tá? E sou mãe da Maria, que acabou de fazer 4 anos, e esse é um assunto que a gente sempre vinha conversando,
E o que fazer? Eu dizia, faz tu que sabe disso, porque eu acho que o que sempre nos diferenciou, né, na espécie humana é que a gente sempre soube processar a informação perante outros seres. Hoje a gente precisa se defender do excesso de informação, tá? A gente não odeia a internet, a gente gosta da internet, tá tudo certo com isso. A gente só precisa entender até que ponto esse sistema nos serve ou a gente serve ao sistema, tá? Aqui vocês devem ter visto algumas dessas notícias, tá? Que tem um pouco do Rio Grande do Sul, lá no começo, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente teve um caso grave aqui em Porto Alegre, num colégio onde as crianças estavam fazendo alteração de imagem usando inteligência artificial. O ano passado, o Estevão fez essa matéria bacaníssima do Discord, desvendando para muitos de nós o que o Discord de fato acontece lá dentro. O Núcleo tem feito bastante pesquisa sobre como algumas plataformas estão aí infestadas de conteúdos, enfim, um monte de notícias. A mais recente que está aí no lado direito da tela é o último desses desafios, assim, para as crianças, tá? Então, um pouquinho de notícias, tá? Fora isso, a gente traz alguns grandes papers, né? Esse aqui a gente... Desde os Panama Papers, a gente vem fazendo isso muito dentro do jornalismo. Esse aqui a gente chamou de Facebook Papers ou Facebook Files. O Wall Street Journal fez ele em 2021, e com um documentário todo mostrando como o Instagram, de fato, a companhia sabia o quanto estava sendo tóxica para meninas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Esse é desse ano, tá? De uma outra matéria também criticando como a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram e de outros aplicativos, tem falhado na defesa das crianças. Eu trabalhei lá de 2018 a 2023 e, de fato, a gente, em alguns momentos, e vocês talvez lembrem de conversas com a gente, de como a gente tinha o foco em adolescentes, né? Eu me lembro de conversar com a Editora Abril, por exemplo, e a gente querer fazer coisas com a Capricho e não com a Veja, né? Só para dar um exemplo que está pertinho de vocês, tá? Esse aqui é um mapa bacana que a gente acompanha há muito tempo já. Eles fazem há 10 anos esse estudo e é um pouco só para mostrar assim, como esse universo digital não para de se expandir. Então, a gente tem muito clique, muito swipe, muito like, muita thread, muito chat. Só 2 destacados aqui de quantidade de conteúdo que se vê na internet, né, que streamada, mais de 43 anos em 1 minuto. O exemplo da Taylor Swift, né, como isso migrou, então, uma produtora de conteúdo, que antes era só uma cantora, virou uma produtora de conteúdo. E aqui um dado, e aí vocês podem abrir o microfone, porque a gente queria perguntar para vocês quanto tempo vocês acham que o Brasil, ou o brasileiro, né, em média, fica na frente das telas. Alguém quer chutar? Abre o microfone. 6 horas? 6 horas, André falou 6 horas. Alguém acha que é mais ou menos? Eu queria dizer menos, mas eu acho que é mais ou menos por isso aí. 12 horas. 11, a Regina falou? 12. 12. O brasileiro fica 9 horas e 13 minutos, tá? Na média. É o segundo lugar no mundo, só perde para a África do Sul, que tem 9 horas e 24, um pouquinho mais de minutos, tá? Então, a gente está no alto, a média do mundo é 6 horas, 6 horas e 40. E aqui, a gente precisa ter, apesar da grande diferença social que a gente tem no Brasil, já quase 90% tem acesso à internet, tá? Então, a gente tem esse recorte. Trouxe aqui uma linha do tempo que para vocês é mais clara na cabeça, mas quando a gente vai falar com outros públicos não é tanto, é de como isso é recente, tá? A gente está falando de 10, 12 anos para cá, desde que a gente tem os smartphones lançados, desde que a gente tem a câmera frontal, é 2010 só, quando a gente começa a se ver e começam a ser criados os filtros. A gente, lá em 2007, quando o iPhone foi lançado, o dado era de 18 minutos de tempo de tela, tá? Isso rapidamente se aumentou com o do WhatsApp, foi 3 horas e 15. Para 3 horas e 15, quando o WhatsApp foi lançado, e ele seguiu, agora a gente tem aí 16 o TikTok lançado, mas em 2020 é que ele se consolidou como um aplicativo aí muito usado pelas crianças e pelos adolescentes, tá? Então, são parênteses só para a gente ter a linha do tempo na cabeça, de quando as plataformas foram criadas, mas de quando isso virou um problema na mão das crianças e dos adolescentes, tá? Outros dados legais aqui, a maioria dos jovens, 15 e 17, acha que eles conhecem mais a internet do que seus pais, e aqui quem tem filho é verdade mesmo, né? Se a gente pedir para um pai parear o TikTok dele com o do filho, o pai não sabe do que a gente está falando. 1 em cada 3 usuários de internet tem até 18 anos, e a gente tem um número aí alto aqui no Brasil
de jovens, né? Então, são crianças e adolescentes de 9 a 17, mais de 90% aí já usuária da internet, tá? Então, a gente tem um público grande. Esse é o slide que eu menos gosto, mas o que traz muito da realidade, assim, mais de 50% das crianças, e é criança pequena, né, gente, 9 a 12 anos, já tem um perfil no Instagram, no TikTok, e essas redes são proibidas para menores de 13 anos. Então, essas crianças estão entrando, elas precisam ter um celular, né, muito difícil usar o Instagram no desktop, então elas já têm um acesso ao celular que os pais deram, e elas estão entrando ou com consentimento dos pais ou enganando a idade delas ali na entrada do aplicativo, tá? Esses são dados recentíssimos do ano passado. Aqui é legal para ter uma noção, gente, o que é tempo de tela, né? O que as crianças usam, os adolescentes usam? A maioria é o YouTube, então o YouTube é considerado uma rede social porque você pode compartilhar, você pode comentar, você pode dar o like, tudo isso é possível fazer, baixar os vídeos, então o que mais tem de idade desde os 9 até quando passa aí dos 15 anos é o que mais se usa. O segundo, que impressiona bastante, já nos 9, 10 anos ali, é o WhatsApp, com mais de 50%, significa, de novo, que essas crianças têm celular na mão, de 11 ao 12, 70% tem o celular na mão, 13 a 14, 84% já no WhatsApp, né? Quando a gente pensa 9 a 10, não está nem totalmente alfabetizada, né, para se comunicar por escrito no WhatsApp, tá? E um dado que nos chocou muito, né, Carol, quando a gente começou a ver, foi isso de pornografia e acesso a conteúdo de conotação sexual. Então, 60% das crianças já tiveram algum tipo de contato com esse tipo de conteúdo recentemente, tá? E quando a gente fala de pornografia, né, a pornografia hoje ela é muito mais gráfica, muito mais visual, perturbadora, não é aquela revista escondida que ficava embaixo da cama, né, ela é um clique, e quando uma criança vê, é muito difícil dela desver, tá? Então, a gente tem estudos mostrando de meninos, né, meninas jovens de 9, 12 anos, 36% relatam já ter assistido vídeos de homens ejaculando em rostos de mulheres, sempre 1/3 já viram, sempre com submissão da mulher, né, nesses vídeos. E o que mais me chocou como uma mãe de uma menina de 4, como uma mãe de uma menina de 5, é que 53% desses meninos acham que a pornografia é o sexo de verdade. Então, para onde que a gente está indo, né? O normal para eles, o normal para eles é aquilo. Então, se a gente for olhar, 500 mil contas infantis do Instagram têm interações inapropriadas todos os dias. Para vocês terem ideia, essa é uma foto de uma menina de biquíni na praia. Uma menina de 9 anos de biquíni na praia, como provavelmente alguma de vocês já postou da sua própria filha, né? E essas são as interações, né? Mais de 90% homens fazendo o tipo de interação, né? Perfect bikini body, take the bikini off. Então, esses são os tipos de interações nesse tipo de conteúdo. E aí, fechando esse parênteses, que a gente sabe que já dá uma vontade de, né, botar o almoço para fora, a gente segue aqui. Alguém está com a mão levantada? Manda, Andréia. Pode falar, teu microfone está fechado. Desculpa. Nessa questão das interações, as próprias redes sociais, elas já têm um filtro para cortar isso, ou não tem? Acaba saindo mesmo. Não tem filtro dessa maneira, tá? O que tem, a gente vai mostrar aqui mais para o fim dessa apresentação, são coisas que a gente pode fazer para controlar e o controle parental e a supervisão ativa. Então, você consegue colocar palavras que você não quer ver nos seus comentários, você consegue limitar que só quem comente as fotos sejam amigos ou conhecidos, então não vai receber um comentário de um adulto pedófilo bloquear potencial. O perfil, inclusive, né? Pode bloquear o perfil, então tem coisas a fazer, mas de sair da plataforma está aberta, né? Você é que tem que setar as suas configurações de privacidade, tem uma conta nova de Instagram que a gente vai falar lá na frente, no Brasil ainda não tem acesso, que é o de 16 anos, que o Facebook lançou recente, agora em setembro, para ela sair de default com toda essa configuração de privacidade. Hoje não é assim, e o adolescente que mente a idade já não vai ter essas configurações, né? Então não tem, tá, Andréia? Infelizmente. Vamos seguir. Obrigada pela pergunta, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho de tempo de uso. A gente falou ali do tempo que o brasileiro, em média, usa. Uma criança pequena, menor de 2 anos, aí já fica 50 minutos na tela hoje.
De 3 a 7 passa para 3 horas, já aumenta bastante, a maioria do tempo é com vídeo e videogame. De 8 a 12, 5%, é 35% do tempo que ela está acordada, né, gente? Já com celular próprio, a partir dos 12. E quando a gente fala desse número de 13 a 18, é quase 9 horas por dia, tá? É quase todo o tempo que está acordado. As meninas muito mais nas redes, os meninos muito mais no videogame. É legal vocês saberem isso, porque vai ter relação com isso mais para frente, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Opa, peraí. Deixa eu fechar vocês aqui. Aí. Como é que esses adolescentes estão usando, né? A gente está aqui falando de 8 a 18. Com o tempo que eles usam, aumentou muito pós-pandemia, então a gente sabe que tem muita... A criança teve que usar o celular para estudar, né, para se conectar com seus amigos. A gente ficou em casa há muito tempo, então não foi só das crianças que aumentou, dos adultos também. Então aqui é um pouquinho de tempo de tela entre 8 e 12 e 13 a 18, como subiu, né, de 2015 para 2021 com a pandemia no meio, então sobe bastante o tempo de tela, ali quase 9 horas para os adolescentes. E a Carol vai falar um pouquinho de por que tudo isso é tão preocupante, né? A gente não está vendo mais vocês, tá? Então quem que... botar de volta? Acho que eu não consigo botar eles de volta, peraí. Aí, botei vocês de volta, agora consigo ver vocês. Senão eu me sinto muito só, se eu não enxergo ninguém. Não sei se esse conceito ele é conhecido de vocês, os 1000 dias, tá? Mas é um assunto que me encanta como pediatra e como, né, defensora da vida, na verdade. E o que é os 1000 dias? É do período gestacional até os 2 anos de vida, e que a gente sabe que se estende aí até os 5, 6 anos de idade, que são fundamentais, tá, em matéria de aprendizagem, essa parte graças à plasticidade cerebral, tá? É um cérebro ávido por conexões, são milhares de sinapses, milhares de conexões por segundo, milhões de novos caminhos. É aquele momento que a gente está construindo uma casa, que a gente está montando os alicerces, que a gente está fazendo a base da casa para a gente ter um projeto bem sucedido depois, tá? E tudo o que a gente faz nessa idade modifica estruturas, tá, cerebrais. A gente, né, a gente tem que pensar assim no cérebro da criança como se fosse uma grande massinha de modelar. Aquela novinha que a gente abre o potinho, que é fácil de moldar, maleável, que a gente consegue trabalhar com ela. E a nossa já é aquela que ficou aberta, mais dura. A gente consegue chegar lá, mas a duras penas a gente vai indo atrás. Então, tudo que não for adquirido nessa fase da vida, acaba se tornando difícil de a gente conseguir depois. Tá? Então, é isso porque a gente tem que ter bem claro o que a gente está fazendo com as nossas crianças nessa fase, né? E o que a gente escuta, né, sobre essas crianças, né? Nenhum grupo da história abriu uma fissura tão grande entre suas condições materiais e suas conquistas intelectuais, tá? A gente escuta que o cérebro dessa criança é mais desenvolvido, porque ele tem menos de 1 aninho e sabe desbloquear a tela de telefone, porque ele consegue entrar no ícone do YouTube Kids, ele consegue acessar as coisas que ele quer dentro de um telefone. Mas será que é isso mesmo? Eles são diferentes, né? Eles são melhores por isso, e na verdade é a grande construção de um mito, né? Os nativos digitais, nós somos imigrantes, eles são nativos, né? Eles não fazem parte de uma geração melhor, de uma geração especial. Eles são fluentes em mídias que são pouco instrutivas, são básicas, e que nada disso vai preparar eles para um futuro. Se a gente for pensar, todo mundo está no WhatsApp, está todo mundo no Instagram, está todo mundo no Facebook, está todo mundo enviando arquivo, recebendo arquivo, é bisavô, é avô. Então, isso não torna eles especiais, né? Eu vejo todo dia no consultório crianças lindas, maravilhosas, inteligentes, de bom coração, de pais incríveis, perdendo o controle da sua família para as telas, sabe? A gente está... vários estudos mostram alteração de estruturas cerebrais com o uso de tela, né? Alteração principalmente de córtex pré-frontal, que é aquele cérebro mais humano, de funções executivas, de controle, planejamento, regulação de emoções, raciocínio, tá? E esse córtex pré-frontal é onde a gente tem o nosso sistema de recompensa. Prazer, gente, é bom, todo mundo gosta. Tá? O sistema de recompensa é arcaico, a gente tem desde sempre, bichos têm, ratos têm, tá? Estudos mostram isso. Então, se eu tenho uma alteração de uma estrutura, de uma parte do cérebro, que a gente sabe que só vai
ficar pronta, digamos, com 23, 25 anos, e as empresas sabem disso, né? Os grandes tecnólogos que estão trabalhando com todas essas redes sabem onde eles estão mexendo, a gente está criando um bando de viciados em dopamina, né? Então, essa grande modificação de estruturas, a gente tem esse ciclo, e aqui, nesse slide, a gente está falando de telefone, tá? Sente ali a tristeza, sinal de isolamento, vai checar o telefone, tem a curtida, tem o compartilhamento, vem a dopamina imediata, só que a gente tem que também lembrar que, junto com o prazer e o sofrimento, eles andam bem coladinhos, eles buscam constante equilíbrio. Então, junto com o prazer, bum, vem um sofrimento grande junto. E assim a gente entra nesse ciclo de dopamina, que tem até um livro que chama Geração Dopamina, que é um livro muito legal, assim, para entender todo esse ciclo e como a gente está vivendo nos dias de hoje. E a gente também, tá? Não são só as crianças. E tem os transtornos de jogos eletrônicos, né? Que agora eles viraram, né, um código internacional de doença, tá? Desde 2018, se eu não me engano, né? 2018, isso aí. E isso já vem, isso são os jogos eletrônicos, são as mídias sociais, então é um grande problema de saúde pública, isso não há nenhuma dúvida, tá? E temos aí os nativos digitais como os primeiros filhos a ter o QI inferior ao dos pais, tá? A tendência já documentada nos países nórdicos europeus, né, que estão um pouquinho na frente da gente nessas pesquisas e nesses testes, inclusive com eletrônicos e sem eletrônicos. E se tudo isso não fosse, né, gente, o bastante para a gente já ficar bem assustado e querer jogar o celular dentro da água, a gente vai falar um pouquinho do que a gente está chamando aqui de uma base de um possível desastre comportamental, tá? E como boa médica, pesquisadora e jornalista, a gente tem fatos e dados para mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? A gente já tem dados de crianças aí, um quarto, pelo menos, das crianças com sinal de vício no telefone, né? A gente teve esse final de semana com uma pessoa que nos deu uma super dica, assim, de como deixar isso mais claro, né? A gente chama de usuário de droga, a gente chama de usuário de redes sociais e de internet, né? Então, alguma relação tem aí com o vício, né? E a gente já vê aí de 1 a cada 5 crianças pequenininhas, tá? Menor que as nossas filhas, já com seu próprio aparelho. A gente já sabe, com dados recentes, embaixo aqui na nossa tela está cortando, tá? Mas esse é um dado, inclusive, que a Fundação Getúlio Vargas fez junto à pesquisa, de 1 hora de tela por dia ali de pequenininho, tá? 2 ou 5 anos, a idade da Cora, a idade da Maria, já diminuiria em 40% a performance de matemática quando ela chegar lá aos 10 anos, lá no 4º, 5º ano. E levaria a queda de 4 posições acadêmicas nos estudos americanos aí que considera as posições. Isso é uma coisa que pode dizer, nossa, mas que exagero, pensar em matemática com 10 anos. As crianças estão deixando de empilhar, as crianças estão deixando de montar, de seriar. Então, é muito importante toda essa base lá atrás para a gente conseguir ter uma boa matemática na frente. Pensamento lógico, Pensamento lógico. Outro dado importante da iluminação artificial, que é essa nossa que a gente está agora, como tem levado à miopia severa e ao estrabismo, e compartilhando aqui com vocês um caso muito pessoal da minha filha, que no consultório da oftalmologista ouviu isso da oftalmo e a partir daquele momento parou de ter acesso ao celular, e ela diz que não quer, né, ela diz que o olho vai girar, vai ficar quadrado, entendeu isso, né, e o quanto isso pra gente foi uma virada de chave. Conversando com a Carol, a gente pensou que talvez trazer esses dados todos e alertar os pais e os adultos, talvez também possa virar a chave em outras casas, né, hoje a Cora tem pouquíssimo acesso a celular e não tem tablet, e o filme na medida que a gente consegue controlar, né? Porque a criança gosta de assistir desenho. Por favor, Regina, pode... Sabrina e Carolina, vocês têm esse percentual de estrabismo e no slide anterior que vocês disseram miopia severa e estrabismo. A gente tem nesse link que está aqui embaixo, que depois eu posso passar para ti, desse grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles têm todo o estudo, eu posso pegar para você e depois te mandar. Mas é um aumento do número, né? Então, Então, eu fico pensando que a Sociedade Pediátrica, né, de Oftalmologia, podia fazer essas divulgações, assim, tipo, chamar uma coletiva de imprensa e falar, olha, a iluminação artificial está levando a miopia severa e estrabismo das crianças, o percentual é esse. Eu acho que essa divulgação
Não é só para os médicos, essa divulgação tem que ser para o público, né? Porque eu acho que é uma questão de saúde pública, né? Tudo isso é uma questão de saúde pública, né? Mas eu acho que a gente teria que divulgar de uma forma mais severa até, sabe? Demonstrando, porque assim, eu não sei o percentual, né? Se depois você pudesse passar, Carolina, gostaria. Porque dependendo do percentual, isso é grave. E aí, Regina, você vai ver outros percentuais aqui que você vai ficar mais assustada. Ainda bem que eu não sou criança, não sou mais para frente, a gente tem o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria com bastante dados, um recente, tá? Divulgado, a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? Para a gente não se perder na hora, né? Porque a gente precisa de um tempão para falar de tudo isso aqui. A gente escolheu 3 temas grandes, né? A gente vai falar de distúrbio do sono, de sedentarismo e de saúde mental, e aí vem os dados que vai te assustar. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre, tem um bright side, tá? Tem um lado bom, não é tudo, não tá tudo acabado, tá? É aquilo que a gente falou, a comunidade científica vem há bastante tempo falando que isso precisa ser reconhecido como um problema de saúde pública, e sono das crianças é brutalmente afetado, tá, com telas. Acho que todo mundo aqui viu Divertidamente, ou já ouviu falar de Divertidamente, né? Filme brilhante, e quando a Riley, a personagem principal, dorme, as emoções ficam lá com as bolinhas. Isso é memória de longo prazo, isso vai para não sei aonde. São eles organizando e fazendo uma faxina em tudo que aconteceu durante o dia. E é exatamente isso que a gente faz enquanto dorme. A gente faz uma manutenção de tudo que está acontecendo na nossa cabeça, e se a gente não dorme, a nossa manutenção não é feita e o nosso cérebro não funciona de forma correta. Então, a gente tem diminuição de memória, né? E dentre outras coisas. 2 a 5 anos, né? 2 horas de tela diminui em torno de 1 hora de sono ao dia. Tá? Então, a gente vai falando alguns dados. Distúrbios de sono triplicam de 5 a 11 anos quando uma criança tem TV no quarto, e ela quadriplica quando uma criança tem TV no quarto do 0 a 1 aninho. Porque a criança vai ligar na televisão, gente, né? Ainda mais na idade de 5 a 11 anos. Tá? Esse é um estudo muito legal, tá? É um estudo francês que sai uma orientação de que tudo bem jogar videogame 1 hora antes, 1 hora de noite, mas tinha que ser 2 horas antes de dormir. Então foram lá os caras, vamos ver que tem esse estudo. Pegaram 3 grupos, ensinaram alguma tarefa para eles, uma tarefa para os grupos. O primeiro grupo não viu nada, o segundo grupo viu filmes de ação, e o terceiro grupo jogou videogame, e 2 horas depois só foi dormir. No dia seguinte, o grupo que não viu nada de tela, 10% não lembravam do que tinha sido a matéria, tá? Do grupo que viu filmes de ação, 30% não lembravam. Do grupo que jogou videogame, 45% não lembravam. Então, eles dizem que a gente tem ali uma taxa de diminuição de memória em torno de 30%. Tá? Isso serve para a gente também aqui, tá? Metade dos jovens adultos consulta o telefone pelo menos uma vez por noite, e não é para ver a hora, tá? É para olhar o WhatsApp, é para responder e-mail, é para olhar redes sociais. E o que mais apavora em tudo isso é que a gente está criando um bando de analfabetos motores, tá? Crianças que não têm a menor noção do seu próprio corpo, tá? Esse é um estudo incrível, tá? Eu não sei se vocês conhecem, é da UFRJ, que chama ERICA, é um estudo mais antigo, tá? Ele é de 2014, e 75 mil crianças em várias cidades brasileiras, com mais de 100 mil habitantes, em ensino e educação média, né? De 12 a 17 anos. E se a gente for considerar o que eles consideram de inatividade física, que é menos de 300 minutos por semana, a gente tem em Porto Alegre, tá? 70% das meninas não pratica nenhuma atividade física. Rio de Janeiro, os dados são os mesmos 70% não pratica nenhuma atividade física, os menos de 300 minutos. Meninos ainda praticam um pouquinho mais por causa da bola, eu acho, tá? Eu acho que tem isso envolvido. Aí são os 40% que não fazem nenhuma atividade física. E em contrapartida a isso, né, estudos já mostram que 2 horas máximas de tela ao dia
com prática de atividade física e sono, tem uma melhora do desenvolvimento cognitivo. 1 a cada 20 crianças faz isso, gente. Então, a gente está falando do básico bem feito, tá? Que é atividade física, sono e uma boa nutrição, né? Envolvida nisso também. E que crianças que praticam atividade física também têm um melhor desenvolvimento cognitivo. Em 10 anos, a gente reestruturou a infância e a gente conseguiu criar uma epidemia de doenças mentais, tá? Quando a gente está falando em 150% de aumento dos casos de depressão entre adolescentes de 12 a 17 anos, tá? A gente está falando de 50% de aumento de ansiedade, tá? Dos adolescentes de 2010 a 2019. Taxa de suicídio entre meninas cresceu 167%. Certo? Vê que meninas é sempre mais do que meninos quando a gente entra nesses aspectos de saúde mental, tá? E essa é uma matéria super legal que saiu no New Yorker, que fala sobre pais que os filhos se suicidaram, né? E um deles diz assim: você deixaria seu filho correr em casa com uma faca na mão? Então não deixe que esse tipo de site acesse antes da hora. Eu achei que era um bom pai, fechava as portas e mantinha todos seguros, mas não sabia que o leão perigoso estava dentro de casa. Então, antes era o tio da bala na saída da escola, né, que a gente tinha que cuidar, não conversar com estranhos. Hoje os estranhos estão dentro da nossa casa, a um clique da gente, tá? Falando de cyberbullying, esse é um estudo americano que pegou, é sempre um N muito grande, tá? 73 mil estudantes, 16% já sofreram cyberbullying. Quando a gente transfere para números, esses 16%, 3.036 tentaram de fato tirar a própria vida. 2.100 planejaram suicídio. E quando a gente tem um estudo brasileiro, é muito parecido, tá? Os números são bastante parecidos em comparação com o outro estudo. O uso de tablets na primeira infância, ele pode contribuir para explosões de raiva e desequilíbrio emocional. Esse é um estudo que saiu agora, em agosto de 2024. Foram crianças que foram observadas aos 3 anos e depois foram observadas de novo 1 ano depois e viram que crianças que tinham mais tela tinham mais explosões de raiva comparado com as que assistiam menos tela. E aí a gente entra com as chupetas digitais, né? As crianças que não chora, toma aqui o teu telefone, toma aqui o videozinho, né? Toma aqui o tablet. E quanto mais são oferecidas as chupetas digitais, né? Como a gente está chamando aqui, mais dificuldade de controlar suas emoções essas crianças vão tendo e vira aquela bola de neve do ciclo do tablet. Tá? Quanto mais ela chora, mais tablet ela ganha e mais tempo de tela as crianças vão acabando tendo. Nem vamos falar, né, sobre as imagens de corporais irreais, reforços de estereótipos, discursos de ódio, né, internet é aquela coisa de tudo pode rolar na internet, né, com pouquíssima fiscalização. E a migração em massa da infância para o mundo virtual perturbou o desenvolvimento social, físico e psíquico dos nossos filhos. A gente sempre fala, né, se pelo menos eles estivessem felizes, a gente poderia falar, tá, mas eles estão felizes, deixa eles assistirem a televisão. Mas claramente eles não estão, e é visível a relação que o tempo de tela, né, de uso de redes sociais, de mídias sociais, perturbam todo o social, físico e psíquico das crianças. De fato, a gente está criando, né, com tudo isso que a Carol mostrou, uma geração muito ansiosa, uma geração muito dependente. E não à toa esse termo, não foi eu que criei, ele é o título do livro do Jonathan Haidt, vocês já devem ter ouvido falar dele, o livro dele foi lançado em julho desse ano nos Estados Unidos, já começou a basear leis lá de alteração de idade para entrar com o celular na escola e de uso mesmo de redes sociais. Ele é um psicólogo, o livro dele já foi lançado aqui no Brasil logo na sequência, a gente usa bastante dados dele aqui, e o Jonathan sugere que há coisas possíveis a serem feitas, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E a ideia é que dá para começar agora, né? O que a gente pode fazer agora? A gente precisa começar a fazer alguma coisa, isso que a gente está fazendo aqui hoje é um pouquinho disso, o quanto a gente conseguir impactar vocês que estão aqui e que vocês possam falar com outras pessoas sobre isso já é alguma coisa, porque a gente não quer
proteger as crianças da internet, tá? Longe de nós, somos todos digitais aqui, e entusiastas do digital, inclusive. A gente precisa proteger eles na internet, né, onde eles estão lá dentro. A gente fala que a gente dizia para as crianças não abrirem a porta para estranhos, na internet a porta está sempre aberta, né, está sempre escancarada. Aqui eu vou trazer um pouquinho de notícias para vocês, tá? O primeiro ali do Daily Mail é quando a Flórida baniu o celular na escola, Los Angeles também fez isso, o estado de Nova York também, e o último print aqui, a gente tem todos os links depois, se vocês quiserem, tá? O último print aqui é avaliando a Flórida, que foi um dos primeiros estados nos Estados Unidos, de os adolescentes relatando como positivo aquilo de não ter mais o telefone dentro da escola, tá? Notícias mais nossas aqui, o Rio de Janeiro foi o município primeiro a começar a falar sobre isso no começo do ano. Uma das pesquisas que a gente traz aqui tem esse dado que o UOL deu de ele já ser proibido em 30% das escolas, mas ele é um dado médio, tá? Nas estaduais ele é bem menor, 12%, nas particulares é que o número é 30%, e nas municipais fica aí 33%, ele é muito menos proibido nas escolas de ensino médio e mais nas escolas de ensino infantil e fundamental, mas o fato é que a gente tem que olhar o dado pelo outro lado, né, 70% que ainda permite, tá? Uma matéria da Folha bem bacana, assim como aquela da Flórida, dizendo que melhora nos estudos e nas conversas depois que o adolescente passou a ter veto, né, para entrar, ou a criança para ter veto para entrar na escola, e a Austrália, essa última aqui, recente de setembro, sempre à frente do seu tempo, não só proibindo o celular, como as redes sociais também, para os adolescentes, tá? Isso aqui, desculpem que está em inglês, são as 4 normas que o Jonathan Haidt, daquele livro, sugere, as normas que tem, inclusive baseado em movimentos bacanas aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho daqui a pouco para vocês de alguns deles, que são normas que ele sugere que a gente usasse no mundo todo, para que a gente recuperasse a infância no mundo real. Então, a sugestão dele é sem telefone, smartphone, né? Não é sem telefone, é sem smartphone antes do ensino médio, ali né, só no 9º ano, depois do 9º ano, pelos 14 anos, sem redes sociais antes dos 16, o que a gente hoje já sabe, se a gente trazer aqui para o Brasil uma realidade de jovem aprendiz, jovens que trabalham desde muito cedo, a gente tem consciência que esse é um número difícil de ser alcançado, que essas escolas ficassem livres de telefone, que esse acho que é uma primeira bandeira que a gente via todo mundo se abraçar. Eu não sabia que podia levar o telefone para a escola. Tipo, entrar armado na escola, né? E mais independência, mais jogo livre, mais mundo real, tá? São as 4 normas que ele sugere. O Movimento Desconecta foi criado em São Paulo, num grupo de mães de um colégio, começou a conversar sobre isso, e em 3 dias elas tinham 300 e poucas escolas conectadas, num Zoom, assim como a gente está aqui, e criaram algumas diretrizes que estão espalhando aí pelo Brasil. A gente já tem aqui em Porto Alegre algumas escolas e grupos, não são das escolas, tá? São grupos de famílias, levando o Desconecta para frente. O Desconecta tem, eles têm algumas diretrizes, eles ajudam as escolas a fazer, os pais a fazerem pesquisa dentro das escolas. É um movimento bastante estruturado, bem bacana. E em setembro agora, dia 20 de setembro, o Ministério da Educação deu essa notícia de que ia proibir, estava criando uma diretriz para proibir o uso de celular na escola, e mais recente, o projeto de lei que não tem a ver com essa do Ministério da Educação, um projeto de lei de bastante tempo, que agora se acelerou, para que a gente proíba, de fato, celulares nas escolas. Ele precisa ainda passar na Câmara e no Senado, e em passando, vira lei, e aí ali crianças menores de 10 anos não poderiam entrar em escolas nem privadas e nem públicas, tá? Um dado que pode ajudar as escolas a tomarem essa decisão, ainda que não tivesse a lei, né? A Suécia, que a gente sempre olha lá para os nórdicos, né, com um olhar diferente, abandonou seu projeto de educação 100% digital quando percebeu piora no desempenho dos alunos, né? Fizeram uma pesquisa e perceberam que não estava tão legal assim, tá? Então, a gente tem, antes de seguir, acho que a gente pode ver se alguém tem alguma pergunta, porque a gente quer dar ideias aqui de como é que dá para começar isso dentro de casa, né? Como é que esse movimento pode começar dentro da casa de cada um. Alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos seguir? Regina. Segue, tá. Vai Tá. seguindo. Segue aí. A gente acha que tem que começar dentro de casa, né? E dentro da casa de cada um, da sala de cada um. A gente tem 8 sugestões aqui para os adultos tratarem isso com as suas crianças, e aí pode ser o sobrinho, o afilhado, o filho, o priminho menor.
que é estabelecer uma idade mínima para o uso das redes. A gente viu o Jonathan ali sugerindo 16, cada família precisa definir a sua, né? Precisa conversar com as crianças e adolescentes sobre o comportamento online seguro e respeitoso, e acho que a gente não precisa nem ter a palavrinha online, né? É importante que a gente converse com as crianças sobre comportamento seguro e respeitoso em qualquer universo, né? Não só no digital. Manter essa linha de comunicação aberta com as crianças e adolescentes, a gente sabe como é difícil. Com a minha filha de 5 já é difícil, quando ela tiver 14, não sei como vai ser, mas a gente vai tentar manter essa linha de comunicação aberta. Falar muito sobre consentimento, né? A gente conhece e vê muito relatos de jogos online, adulto conversando com criança, e o adulto pede para a criança mandar uma foto, aí ele pede para tirar a foto, tirar a calça e mandar foto. Então, é preciso conversar com as crianças sobre até onde um colega que está jogando com você online ou comentando nas suas fotos pode ir. Falar sobre compartilhamento seguro de informação, né? O seu endereço é privado, o seu telefone é privado, talvez seu nome completo seja privado, a escola onde você estuda seja privado, precisa conversar com a criança sobre isso. Sua localização seja privada. A localização do celular, enfim. Monitorar essas atividades online, ter supervisão ativa, a gente vai dar dicas aqui de como fazer isso, se der tempo. Conhecer as plataformas e as ferramentas que existem já de controle parental, as próprias plataformas têm, a gente não está defendendo elas aqui, a gente está dizendo que tem alguma coisa que dá para os pais fazerem, respondendo a pergunta da Andréa lá do começo, e ativar a configuração de privacidade, aí vale para todos nós que estamos aqui nessa call hoje, tá? Não só para as crianças, tem os seus perfis privados. Esse é o documento que a gente falou antes, Regina, que está... depois a gente pode enviar o link para vocês, que é Menos Telas e Mais Saúdes, que é uma atualização que foi feita agora em 24. Foi agora em setembro, acho que foi, né? Sobre o uso de telas na infância pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é evitar a exposição a menores de 2 anos, 1 hora dos 2 aos 5 anos, 2 a 3 horas dos 11 aos 18, sem virar noite jogando. Nunca sozinho no quarto. Não sozinho no quarto, porque tempo de tela não é tempo sozinho com tela, né? Não é o adolescente dentro do quarto jogando, é tempo compartilhado, tá? Evitar encontros desconhecidos online e offline, estimular a mediação parental das famílias, né? A alfabetização digital nas escolas, regras éticas de convivência, que é o que a Sá acabou de falar, só que traduzido num material super bem estruturado e com fontes super boas de informação. O QR Code está aí, caso vocês consigam, não sei se vocês conseguem pegar ele pela tela agora, da forma como está apresentado. Caso não consigam, a gente envia para vocês, porque é um material bem completo, bem bom, bem feito. Inclusive para pautas, né? Isso. Se precisar ser usado. Agora, eu queria trazer para vocês, nesses últimos 15 minutos aí que a gente tem, um pouquinho do que dá para fazer no celular que a gente tem, tá? 80% do brasileiro usa Android, tá? A gente tem aqui os nossos iPhones, mas a maioria das pessoas usa Android. No Android existe um aplicativo chamado Family Link, que dá para criar uma conta para uma criança menor de 13 anos, e você pode ali ativar a supervisão dessa conta, ver quanto tempo ela está usando, a localização, gerenciar a privacidade, e também pode ser usado para supervisionar o adolescente, mas aí tem que ser combinado com ele. A minha sobrinha de 13, quando ela fez 13, o Google mandou uma mensagem para ela dizendo: o seu celular está livre do seu pai agora, né? Então, realmente, ele respeita o que a cultura americana leva de privacidade, né? A partir já dos 13, ele já considera que você é dono da sua própria vidinha. No iOS, ou seja, nos nossos iPhones aí, Family Sharing está dentro do celular, ali nas configurações do iPhone. Você pode configurar um iPhone ou até um iPad para uma criança e personalizar ali os controles parentais. Eu fiz o da Cora aqui só para a gente ter na imagem, ela não tem o telefone ainda, e ali a gente consegue gerenciar a compra de uma criança, como ela usa os seus aparelhos Apple, né, se ela tiver. Aqui é um pouco do que dá para fazer, tá? Permite ou não permite gravação de tela. Aqui a gente tem algumas pessoas gravando, né, a nossa conversa, porque a gente está permitindo isso. A gente quer que isso seja feito no celular das nossas crianças, sim ou não? A gente quer que o conteúdo que ele veja da internet seja irrestrito, pode ver o que quiser, ou só com sites permitidos. Isso tudo dá para fazer do telefone, tá? Então, respondendo lá, André, do começo, tem coisas que dá para a gente fazer, aí tá do nosso lado, tá? YouTube tem um material, e a Regina estava falando ali de materiais, né? Quando a gente não consegue chegar, né, nesses materiais, a gente tem todos eles para compartilhar com vocês. O YouTube tem um manual de como usar o YouTube com segurança, é um guia para as famílias, tem um site, tem um manual PDF que dá para baixar.
sugere que seja criada aquela conta supervisionada que eu falei lá no começo, escolher uma configuração para assistir, que é uma configuração de não modo totalmente irrestrito, então só para aquela idade, conteúdo só daquela idade possa passar ali no YouTube que a criança esteja assistindo, e ter essa coisa de controle da família, limite de tempo e tudo mais é possível fazer. No YouTube Kids, que não é mais um aplicativo separado dentro das televisões, ele é junto no YouTube grande, como diz a Cora, então dentro do YouTube grande a gente já tem o YouTube Kids, e ali precisa escolher aquele nível que eu estava falando da idade da criança, você pode aprovar ou não que a criança vai ver, pode avisar que aquele conteúdo não é bacana para aquela idade, dá para limitar o tempo, bloquear aqueles vídeos ou imagens muito gráficas, tá? É possível fazer. Quando a gente está falando do TikTok, ele também permite, tá? A sincronização familiar, ou se o telefone tiver em inglês é o Family Pairing, dá para gerenciar o tempo de tela, dá para escolher o modo restrito, ou seja, a criança não vai ver muita imagem gráfica, não vai ver cenas mais sensuais, isso tudo os pais podem fazer, não vai receber mensagem direta, ou vai ter mensagem direta que os pais possam ver, e adicionar ali hashtag palavra-chave associada a conteúdo, como você perguntou, Andréia, para que a gente bloqueie, tá? Comentários como aqueles que a Carol mostrou antes, tá? Então, aqui é só um pouquinho das telas, vocês vão ver ela assim, ela é fácil de parear com o do adolescente, QR Code, e aí você passa a ter um controle um pouquinho maior do que ele está fazendo ali. No Instagram também tem um manual, Regina, o Guia para Pais no Instagram, bem legal de baixar, foi feito com a SaferNet, e eles têm uma central da família, onde dá para ver o tempo que o adolescente está passando no Instagram, pensando que eles só permitem a partir dos 13 anos, né? Ver quem eles seguem, quem os filhos seguem, fazer uma pausa, isso tudo é possível. Só que aí o adolescente tem que fazer um convite, tá? Tem que rolar o convite, tem que ter aquela conversa com os filhos ali dentro da configuração do próprio Instagram. Em setembro agora, o Instagram lançou, alguns de vocês devem ter noticiado, a conta Teen, ou a conta para adolescente, aí os menores de 16 anos vão ter sempre que precisar permissão do pai, vai ter conta privada por padrão, só recebe mensagem de amiguinho, só pode marcar pessoas que seguem, tudo isso. O grande problema disso acho que eu não passei, é que pode mentir, né, a idade. Então, eu tenho 14, eu digo que eu tenho 17 e ninguém controla isso, né? Essas contas começaram já nos Estados Unidos e alguns países da Europa, aqui no Brasil deve ser janeiro de 2025, ainda que seja assim, como a gente sabe que os adolescentes podem mentir, é imprescindível que a gente siga, né, atento aí sobre o que eles estão fazendo, tá? O Discord também tem central de privacidade, acreditem se puder, mas os pais têm que entender o que é essa plataforma primeiro, né, e olhar a configuração de mensagem direta, filtro, também pode fazer de imagem explícita, e dá para fazer também configuração para amizade ou pedido de amizade lá no Discord. Kawaii, né, que vocês viram aí recentemente patrocinando os grandes reality shows aí do Brasil com bastante dinheiro, é a rede que mais cresce no Brasil, tá, o Kawaii, é uma rede de vídeos curtos. Não há nenhuma possibilidade de controle para os pais, tá? Até hoje, né? Se alguém souber, me avisa. Tudo isso para a gente dizer que dá para ser incrível na internet, tá? A gente quer que as crianças sejam incríveis na internet, é possível ser incrível na internet, ainda que a gente tenha tudo isso, todos esses monstrinhos aí por perto, tá? O Google lançou, já faz um tempo, esse projeto, que se chama Seja Incrível na Internet. É um site com um monte de informação para pais, eles têm um game para as crianças jogarem e entender um pouquinho do que é importante, privacidade ou não. Tem um guia bacana, que é esse guia de bem-estar digital para a família, também legal para baixar e pode ajudar em pautas ou nas famílias que queiram. E tem esse manual que eles fazem, que é bem legal, você fala com a criança, no fim da conversa, a criança assina. É como se fosse um compromisso, assim, né? Então, ele tem um papel para você imprimir. Então, é a criança que é inteligente, que ela é atenta, forte, gentil, corajosa, tudo aquilo que eu quero que a minha filha seja, né? Eles podem conversar sobre essas 5 palavrinhas tão importantes e aí fazer alguns combinados dentro de casa, tá? Acabando aqui, a gente acredita que, assim, a internet pode ter uma influência positiva, tá? Como a gente disse, a gente não é xiita nesse sentido, a gente não é negacionista, a gente não quer que as crianças só brinquem com graveta, a gente sabe como é importante o digital também, a gente sabe que a internet pode ser fonte de inspiração, tem muita história real, tem muito valor ético, vocês aqui criam conteúdo digital de qualidade, existe qualidade de conteúdo na internet, pode ser opção de autoexpressão para gente que tem mais dificuldade de estar à frente das telas, ou dificuldade de estar em público, no caso.
oferece para a gente outros jeitos de olhar o mundo, né? Se a gente tivesse desconectado, a gente não saberia nada do que está acontecendo na cobertura hoje das eleições lá nos Estados Unidos. É importante que a gente consiga ter um olhar mais global sobre o planeta. Ajuda a desenvolver habilidades sociais de fato, né? Com a criação de grupos e de comunidades. Tem senso mais político. Pode ser fonte de informação de saúde e bem-estar, que às vezes a gente ou não tem coragem, ou não tem para quem perguntar, e aí na internet você consegue ter algum tipo de informação de qualidade, ali, sua importância de autocuidado, que seja, e auxilia, sim. A gente fez essa apresentação para 3 grupos diferentes de psicólogos, de entidades de psicologia e psicanálise aqui em Porto Alegre, e como eles defendem isso, que sim, de fato a internet pode ajudar no desenvolvimento da identidade, né? A gente não quer que as crianças saiam completamente, tá? Daí, como é que a gente vai libertar essa geração ansiosa, né? Primeiro é reverter a infância baseada no telefone, né? Uma infância lúdica. Então, é importante brincar de graveto, é importante que a criança caia, que ela se frustre, que ela rale o joelho, que ela viva o mundo real, tá? Tem dados, inclusive, de Sociedade de Ortopedia, dizendo que as crianças se quebram muito menos hoje, né? As pracinhas não são tão perigosas como eram antes, elas são emborrachadas hoje em dia, tá? Então, reduzir o tempo de tela pode diminuir problemas de comportamento, né? E aumentar as interações sociais positivas de crianças e adolescentes nas famílias, tá? E tem opa, aí. Esse livro é super legal, que fala sobre tecnologia na infância. É uma psiquiatra de Harvard, e ela diz assim, se você responder sim para as próximas perguntas, seu filho pode se apresentar dessa nova tecnologia. Eu quero que vocês respondam se vocês são capazes também, tá? Seu filho tem capacidade de controlar suas emoções? Seu filho consegue interagir, se comunicar frente a frente com outras pessoas de modo confiante e colaborativo? Seu filho é capaz de controlar e gerenciar o tempo de tela frente a tarefas diárias menos divertidas? Cara, se pra gente é difícil falar sim para essas 3 coisas, às vezes, tu imagina para uma criança, sabe? Então a gente precisa ponderar mesmo, sabe? Isso aqui não é tarde para a gente mudar o rumo, tá? O Jonathan fala que em 2 anos, se a gente tiver, assim como a gente viu que dentro da nossa casa a gente não poderia mudar nada, os nossos pares, a gente está falando com vocês por isso, a gente está falando nas escolas por isso, ele diz que em 2 anos a gente conseguiria reverter isso, mas a gente precisa de uma galera, tá? Falando sobre isso, falando que não pode levar o telefone para a escola, a gente precisa de projeto de lei, a gente precisa fazer barulho e colocar um elefante dentro de cada casa, que é o que é o nosso objetivo aqui hoje, tá? E é aquela coisa, é o básico bem feito, tá? São hábitos saudáveis, que é sono, boa alimentação, atividade física, amor, né? Amor literalmente aumenta a conectividade cerebral, tá? Amor da segurança, tá? Da previsibilidade. Adie o máximo possível contato com telas, principalmente mídias sociais. Talvez 16 anos seja utópico, mas uma criança de 6, 7 anos é impensável ela estar dentro de uma rede social olhando uma vida que é irreal muitas vezes, sabe? E a gente precisa ser o exemplo, né? A gente não pode querer que uma criança não use tela se a gente almoça com o telefone do lado do prato. Então, a gente precisa criar bons hábitos também para a gente ensinar bons hábitos para os nossos filhos. E juntos a gente pode recuperar essa infância no mundo real. A gente acredita realmente muito nisso. Tá? Muito obrigada, gente. Eu queria aproveitar, meninas, assim, eu acho que esse é um tema que vale a gente trazer vocês novamente, até para a gente explorar algumas coisas. Eu estou aqui com o Júlio Vinha, que ele é nosso diretor institucional em Brasília, ele que é o cara que fala com o deputado, com o senador, etc. Júlio, como é que está o andamento aí do projeto de lei? É projeto de lei, né? Acho. Projeto de lei. Tá mudo. Sem som. Como nós estamos, né, saindo de um período eleitoral, aqui o Congresso estava muito parado, né, assim, não estava andando nada. E agora, a partir que essa semana, daí agora está tendo preparo para o COP20, esses negócios também está tudo parado. E, assim, o foco
que eu vejo deles forte para esse resto de ano é a questão da reforma tributária no Senado, né, que se tiver alguma alteração, ela volta para a Câmara, que já foi aprovada, então eles querem aprovar tudo até 20 de dezembro. Então, eu acho que assim, o foco principal deles vão ser isso aí. Tem algumas questões que estão andando devagar, da inteligência artificial, tudo que for coisa para, não vou dizer bloquear, né, mas não deixa de ser um bloqueio, né, algumas coisas aqui que foram passadas. Tem muita rejeição na Câmara por parte de um grupo político que não quer poder, inclusive, espalhar fake news. Né? Então, assim, tudo tem muita dificuldade. O diálogo sobre o PL das fake news foi interditado. Parou, né, completamente. Isso. Sabe, tudo que se trata desse assunto, está tudo muito parado, assim, vejo algumas dificuldades. Mas é claro que esse é um tema muito interessante, né? E tendo o apoio do governo, se eles quiserem, pode andar um pouco mais. Tem mais pressão recente agora, né, Júlio? Com o MEC fazendo a pressão, esse projeto de lei que passou eu acho que esse assunto específico, né, das telas na escola, de computador, de celular na escola, eu acho que tem uma rejeição menor, inclusive por esse grupo que eu falei, que atua muito contra, né, qualquer regulação das redes. Mas não é simples, não, hein? Eu não vejo com tanta facilidade. A gente vê que quem quer o telefone nas escolas também não são só as crianças, são os pais que querem que as crianças tenham o telefone na escola. Isso, sabe? Isso, então, assim, para poder não perder o contato com o filho toda hora, aquelas coisas, né? Sim, sim. Não, e assim, o lobby das Big Techs aqui no Congresso é fortíssimo, eles estão com muita gente trabalhando o tempo todo, fazendo bastante coisa com os parlamentares, então... Sabemos bem. Mas, assim, eu acho que essa questão esse é um projeto que caminha, assim, esse da escola, de proibição da escola, eu acho que caminha, mas para esse ano... Não. Hoje eu diria que não, mas, assim, aqui eu falo uma coisa agora não, amanhã eu já tenho que voltar tarde já aconteceu outra, né, Júlio? Isso. Sabe. Tá? Então, assim, essa opinião minha vale só até às 6 da tarde. Tá bem. Tem 2 horinhas aí. A gente vai torcer, a gente pode torcer, né? Isso. Mas, olha, eu ia fazer uma pergunta. Esse trabalho de vocês já foi objeto de... que eu li alguma coisa esses dias sobre essa questão de exposição, de tempo de tela, etc., acho que saiu alguma coisa no UOL, eu não sei se tem a ver com esse trabalho de vocês. Tem saído bastante, tem vários movimentos, assim, até por conta da lei, do projeto de lei que passou na Comissão de Cidadania e Justiça, e aí rolou pauta por isso. Tem o movimento Desconecta, que tem sido bastante pauta em todo o Brasil. A gente saiu aqui nas mídias daqui, a gente está recente aqui. Certo. E com algumas perspectivas aí para mais, porque agora a gente ficou famosa. E quem está defendendo bastante esse projeto na parte de Rio de Janeiro, trabalhando bastante do Congresso, é um pediatra chamado Daniel Becker, e ele vem bastante encabeçando tudo isso, é um cara fantástico, ele é um colunista incrível, do UOL assim. E da Folha, talvez por isso tu tenha visto. Então acho que foi nele que eu vi. Ele é um cara fantástico, que vem encabeçando, assim, esse projeto, esse assunto com dados, mostrando prejuízo com as crianças, então é bem... ele vem atuando de uma forma muito forte junto ao Congresso mesmo, assim, né, para esse projeto de lei. Sim, não, eu entendo que é uma agenda super positiva, né, e os números estão aí, né. Por falta de dados não é, né? Por falta de informação não vai ser, Júlio. Mas realmente tem que se movimentar, porque a gente não vê muita gente preocupada, assim, eles estão preocupados com outras coisas, com emendas parlamentares, etc. E se tu for pensar naquele que a gente falou dos 1000 dias lá antes, o Nobel da Economia foi um economista, né, que defendeu o incentivo à primeira infância, com uma economia absurda de gastos depois, né? Eu não lembro agora os dados, mas a cada dólar investido na primeira infância tinha um retorno depois. E, infelizmente, a gente vê que
não se né? investe na primeira infância como deveria ser investido. Né? Vocês têm conseguido espaço aí, por exemplo, na Zero Hora? Sim, sim, a gente tem, né? sim. Senão a gente poderia tentar, eu tenho bastante contato com eles aí, a gente poderia tentar ajudar vocês. Não, aqui a gente consegue trabalhei lá muitos anos também, então a gente estava ao vivo esse final de semana na TV aqui, então estava bacana. Ah, que legal. Espaço E eu acho que consegue reverberar bem junto aos parlamentares daí também. É um estado forte, né? Acho que rola isso. Sim, a Aline levantou a mão, não sei se a Aline quer falar, a gente passou 3 minutinhos do tempo, então a gente ainda... Aline, fala, Aline. Não, mas é bem rapidinho, meninas, é um assunto muito importante, eu como mãe, né, a minha vai fazer 3 anos agora, e eu queria saber se vocês topariam dar uma entrevista para a aldeia, porque, assim, é Paraná, né, mas é uma cidade gigante aqui, então eu acho que tem tudo a ver com revista, conteúdo. Aline, vai ser ótimo. A gente está agora, amanhã eu tenho com a Tribuna de Minas, a gente está falando com gente de outros estados também, porque o assunto não é daqui, né? O assunto é do mundo inteiro. Então, conta com a gente, a Regina tem os nossos contatos ali. Eu passo para você, Aline. Isso, faz favor, né? A Regiane monta a pauta e já manda. Talvez você tenha um pouco de dificuldade para responder, né? Porque, né? Mas talvez você consiga. Vou tentar, acho que eu consigo, vou tentar. Eu sou minha própria assessora de imprensa, né? Então tá muito bom. Obrigada, menina. Eu tô me dando bem, né? Porque eu não sou desse mundo, gente. Para mim é tudo muito difícil aqui, tá? Mas foi ótimo. Nossa, vocês têm de cabeça o número desse PL? Desculpe interrompendo, Aline, só é porque me ocorreu um... Eu acho que eu te enviei, eu acho, né? Eu já te digo. Celular na escola. É bem, eu falei, é o 104.215. Ele é 2015, ele é de 2015, tá? Ele é antigo e voltou agora. Se não me engano, ele é do Rio Grande do Sul até, né? É daqui. Meu nome dele? A gente falou. Não me lembro o nome dele. Mas é daqui, sim. Não, mas tá tranquilo. É que eu pensei até na possibilidade de uma audiência pública para vocês participarem, alguma coisa assim, foi o que me ocorreu, mas eu tô cortando a Aline, desculpa, Aline, que eu fiquei processando aqui. Mas a gente está acompanhando de pertinho, Júlio, essa também. Ótimo. O que mais? Aline, mais alguma coisa, Aline? Não, então já passei o contato, ela vai entrevistar vocês lá para a revista Aldeia, vai pegar o Paraná, acho que vai ser bem legal isso. Ótimo. Dá uma capa para elas, Aline. A capa é um pouco mais difícil, mas matérias internas aqui, ó, tem conteúdo muito acho que vale a pena, eu acho que de repente, eu acho que vale muito a pena, sim. Acho que é uma coisa bem legal. Sim. É isso aí. Pequeno, médio, grande, a gente gosta de tudo. Isso, exato. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, eu acho que a gente pode pensar depois em esmiuçar mais as pesquisas e esses números que vocês têm, tá? Mas você vai entrar em contato também, vai pedir apresentação para a gente colocar na nossa newsletter, tá bom? O Genésio, ó, a Panini está aqui, ó, gibis e mangás e etc. para crianças e adolescentes, né? As crianças precisam, né? E tem mais uma coisinha, além de tudo. Eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho a impressão que essa pesquisa dessa faixa etária foi feita na minha casa. Viu? Olha aí. Falou com ele. Está muito similar com o que acontece em casa. Realmente é uma preocupação muito grande. Eu, como trabalho na Panini, eu sempre estou levando álbuns, revistinhas para tentar tirar isso do digital e para o mundo físico, né, digamos assim, analógico. Que bom, Genésio. Você entrou no fim, Lulu. Ela está lá no Reino Unido. Acabou de acabar. Nossa, mas você veja a gravação depois, quando a gente subir, você vai adorar. Viu? Atrasilda. Tá bom? Tá, gente, então, assim, eu quero agradecer demais, tanto a Sabrina quanto a doutora Caroline, enfim, foi muito valioso, eu acho que a gente está apenas começando a discutir esse tema, né, eu acho que, como eu disse no começo, dá para conviver tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente precisa ter um controle e ensinar a criança a controlar também, acho que isso é mais importante, até para lidar com a ansiedade, né, ansiedade é uma coisa muito difícil de lidar, né? Se você pode ver qualquer adolescente sentado, ele não para de balançar o pé, né? Tem uma dúvida.
Tem Pode balançar o pé. O pé. Justamente, enfim, eu acho que tem várias coisas, acho que a gente poderia, de fato, viu, meninas, pensar já para o ano que vem, mais uns 2 cafés com vocês, um no primeiro e outro no segundo semestre, para a gente ir esmiuçando os números, as pesquisas e etc. Eu acho que é muito a pena. Regina, conta com a gente, quem tiver a fim de saber mais sobre esse tema das associadas da NER, só entrar em contato com a gente também, a gente sabe que tem outras publicações que também cobrem esse tema, ou cobrem, né, tecnologia, família, a gente está aqui, né, para isso, para falar... E eu vou colocar vocês em contato com a Lulu, que é a nossa correspondente internacional, eu adoro dizer isso, que a gente tem uma correspondente internacional, ela faz revista para crianças no Reino Unido, né, e na Holanda, a Storytime, exatamente, eu vou colocar ela em contato com vocês, ela é brasileira, que está lá, e aí eu vou colocar ela em contato com vocês, porque eu acho que vocês podem trocar figurinhas também. Até para a gente saber como é que é a realidade lá, enfim, entender um pouquinho mais outros contextos, né? Tá, eu vou botar vocês em contato também. Sorte no trabalho, né, Lulu? Só para dizer, desculpa, o relógio mudou aqui domingo e eu esqueci. Né? Horário de fuso, eu esqueci que mudou domingo e que o café da Nera era sempre às 8 da noite e agora é às 7. Eu que errei. Eu estava aqui esperando para entrar. Não, depois você vê, depois quando o Edir subir no YouTube, você vê, e eu vou colocar você em contato com as meninas e em contato com você, tá bom? Acho que vocês têm bastante figurinha. Tá bem. Certo. Viu, Sabrina, eu olhei rapidamente aqui, e é o Alceu Moreira. MDB aqui, né? Não, e ele é um deputado muito importante aqui, ele é super atuante, é da bancada ruralista, ele é da frente parlamentar do agro, e se ele vestir a camisa, bom, ele deve ter vestido, né? Tanto que já vestiu faz tempo já. E agora está na CCJ aguardando uma indicação de relator. Né? Isso. Então, assim, agora achei mais um motivo para o projeto andar. Ele vai andar. Eu estava achando que era de alguém. Você saiu com o pensamento positivo agora, Júlio. Ô, Júlio, conversa com o deputado, vê se a gente traz ele para um café com a NER para contar um pouco dos planos dele para isso. Por que não? Convida ele. De repente, acho que vale a pena, né? Para ele legal. A visão dele e etc. E os próximos passos. Né? Ele é bom de conversa. Eu já tive com ele algumas vezes. Ele é bom de conversa. Assim, né? Tá certo. Tá bom. Gente. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigada. E voltamos para falar desse tema novamente. Bom. Beijo, Rê. Beijo. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.